é um tema negativo, as pessoas têm medo de discutir, então elas preferem não discutir. Vamos ver o Big Brother, gente, porque lá o Big Brother a gente não precisa discutir sobre mudanças climáticas. Sou publicitária de formação, né, naquela difícil decisão que aos 17 anos eu tinha que escolher uma profissão. Eu sempre fui muito curiosa de várias áreas do conhecimento, então eu tinha vontade de ser arquiteta, de fazer odontologia, de fazer medicina, de fazer administração, de fazer economia. E aí não tinha muita orientação na época, eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a fazer uma graduação. 30 anos atrás, também mais de 30 anos, não tinha nem internet. Então a gente contava muito com os amigos e algumas referências, diferente de hoje que vocês têm aqui todo esse trabalho, inclusive das profissões criativas, para poder se inspirar e conhecer mais e fazer essas escolhas. E eu acabei escolhendo publicidade, apesar de ter uma veia jornalística que até hoje ela está junto comigo aqui, muito por conta naquela época de ter referências que a publicidade, o publicitário, né, na época de Nizam Guanais, Washington Oliveto, eram referências muito importantes na sociedade, né, na cultura capitalista tão forte que a gente vivia, de glamour, de poder, de dinheiro, de influência. Então eu falei, uau, né, que demais, acho que eu quero isso aí. Olha, então assim, eu comecei minha carreira como publicitária, eu fiquei por volta de 15 anos trabalhando em agências de comunicação e depois eu queria trabalhar em empresa, fui para trabalhar no marketing das empresas e vivi um ápice da carreira profissional, né? Foi muito bacana, eu descobri que eu poderia chegar onde eu queria, era só trabalhar arduamente, ser muito comprometida e eu sempre fui muito workaholic, né? Aquela coisa de trabalhar muito. E hoje, e aí eu percebi que aquele trabalho também estava me provocando mal, né? Hoje a gente chama de burnout ou depressão, ou você fica estressado. E eu tive isso, né? Depois de 15 anos, ali quando eu tinha de carreira, quando eu tinha 30 anos, eu tive uma depressão forte e aquilo me fez repensar a minha vida, né? O que eu vim fazer no mundo, né? Qual é a minha missão? Hoje a gente vê os jovens, né, aos 17, aos 15 anos, já muito preocupado com isso. E eu tive essa reflexão aos 30 anos. E aí eu descobri que então eu estava alterando o desejo das pessoas para comprar mais e mais e ao mesmo tempo impactando negativamente a sociedade, contribuindo para uma desigualdade social e isso mexeu muito comigo. E aí eu falei, não quero mais ser marqueteira, né, não quero mais fazer isso e aí me encontrei com algumas outras pessoas naquele momento que já faziam um trabalho social, que começou a me agradar. Foi o momento que meu primeiro filho nasceu, então a gente fica mais humana, a gente fica mais pensando no futuro que você vai deixar para as próximas gerações. E aquilo foi me agradando e eu falei, é isso que eu quero fazer os projetos sociais e ambientais. Eu gostei da ideia de usar a comunicação para que a gente fizesse as pessoas consumirem de uma forma mais consciente. E aí até eu voltei, né, na minha essência lá e falei assim, gente, eu não fiz publicidade, eu fiz comunicação social. Né? Eu preciso comunicar para a sociedade, né? Ou né, o objeto social é o que eu tenho que comunicar. E aí naquela época, isso em 2005 mais ou menos, não se usava o termo ESG, se falava muito de responsabilidade social corporativa, se falava sobre sustentabilidade, mas ainda muito pouco, muito confuso, ninguém entendia muito bem o que era isso. Mas aos poucos isso foi sendo mais entendido pela sociedade, a gente com o advento da internet, das redes sociais, os impactos causados pelas empresas começou a ficar mais evidente. A ONU começou a lançar os seus relatórios, né, de mudanças climáticas, comprovando que esses impactos ambientais eram sim causados em boa parte pelas empresas. E cada vez mais a ciência foi comprovando esse impacto negativo das empresas. E aí, o movimento do capitalismo, que antes pautado só pelo lucro e logo na sequência foi pautado por lucro e risco, começou a olhar e falou, peraí, aqui tem um risco.
tem um risco da gente não conseguir mais produzir o nosso produto se a sociedade se virar contra nós, né? Acho que os grandes cases aí que mostram isso é a indústria de tabaco, né? Durante muito tempo, a indústria de tabaco comunicava e que você fumar era ser legal. Depois se descobriu que fumar causa câncer, né? E se proibiu a propaganda. E aí, é o que a gente chama hoje dessa onda do capitalismo de stakeholder, né? Então, não é você olhar só para o acionista, não é você atender só o acionista, mas você também entender todos os outros stakeholders, todos os outros grupos que fazem que a sua empresa impacta. Então, tem a comunidade do entorno, porque se acontecer algum acidente ali ambiental, um vazamento, uma poluição de rio, você está impactando negativamente aquela comunidade. Tem os clientes, tem os fornecedores também. Como é que você trata os seus fornecedores? Você paga eles de uma forma justa, né? Você tem uma preocupação em desenvolver esse fornecedor também, as ONGs do entorno, né? O meio ambiente. Então começaram a aparecer vários stakeholders aí que, para a empresa garantir o seu futuro, para ela ter a sua sobrevivência no futuro, ela precisava se preocupar não só com as questões econômicas, mas também com as questões ambientais e as questões sociais, que é o tripé da sustentabilidade, né? Também conhecido como 3Ps, porque é Planet, People e Profit, né? Profit é lucro. Então, como é que você consegue economicamente desenvolver um produto e um serviço economicamente viável, que seja ambientalmente correto e socialmente justo? Esses são os princípios que devem nortear uma empresa que está querendo, né, sobreviver no futuro. Na verdade, são nomenclaturas que vão se mudando, né, por movimentos diversos. O ESG, a gente pode entender ele como uma demanda que os investidores querem que as empresas atuem, né? Então, os investidores entendem que qualquer mudança que você precise fazer na cadeia de valor de uma organização, ela demora tempo. Então, você não deixa de ter embalagens de plástico no seu produto da noite para o dia. Você não deixa de testar em animais da noite para o dia. Então, todas essas soluções que hoje são mais sustentáveis, elas levam tempo para você desenvolver, né? Para você achar substitutos ou achar novas soluções que sejam menos impactantes para a sociedade e para o meio ambiente. E os investidores perceberam isso, né? Perceberam que se a empresa não começar hoje, ela daqui a 5 anos, ela vai cada vez mais estar fora, vai valer menos, né? Como a indústria de tabaco vale menos, como muitas vezes, às vezes a indústria de álcool, de alimentos tem seus impactos aí por conta disso. Então, os investidores se atentaram a isso e estão cobrando das empresas mais sobre governança, sobre as questões ambientais e sobre os impactos sociais. Mas isso nada mais é do que a sustentabilidade. Eu até prefiro usar, né, a sustentabilidade do negócio porque ela trabalha nesse tripé econômico, social e ambiental. O SXSW é o maior festival de inovação e criatividade do mundo, reúne mais de 400 mil pessoas vão para Austin, no Texas, para discutir o futuro da humanidade e como é que a tecnologia está impactando ou vai impactar o futuro da humanidade de uma maneira positiva ou negativa, né? A gente sabe que a tecnologia não é neutra e ela pode ter aí essas diferentes vertentes. Então é um festival não específico da cadeia de varejo, não é um festival específico de mobilidade urbana ou de mobile, né, ele discute a humanidade, então ele é um festival humanista. E todo ano a gente percebe que tem algumas temáticas que acabam tendo mais visibilidade. Então, assim como o metaverso, né, é um tema super da moda atualmente, né? Tá sempre muito falado aí nas principais personalidades. Mudanças climáticas passou a ser um tema muito importante também, né? Então, eu diria que o palco do festival, né, ele foi muito, ora falando de metaverso, ora falando de mudanças climáticas,
E falando muito de diversidade e inclusão, essa é uma outra preocupação que aparece muito no planeta atualmente, né? E essa preocupação da inclusão das pessoas, ora pessoas negras, ora a inclusão de gênero, a inclusão de pessoas com deficiência, a inclusão nas suas inclusão de opinião, ou inclusão regional, a inclusão de uma forma mais ampla. Então essa é uma pauta que aparece muito por lá. Então, para mim foi um orgulho enorme estar no palco discutindo sobre sustentabilidade, sobre ESG, né? Se você está pronto para pagar a conta. Então, nessa perspectiva, o que a gente quis mostrar lá? Que hoje, quando a gente compra um produto ou um serviço, o custo ambiental ou social não está no preço do produto. Então, se você comprar um refrigerante, o impacto ambiental, seja do consumo de água, o impacto ambiental da embalagem que ele está gerando ali, né, o resíduo que ele está gerando no meio ambiente, ou a questão da obesidade, a gente não está pagando essa conta. E se as empresas têm que se preocupar mais com essas questões, isso custa, de alguma forma, né, tem um investimento a ser feito. E isso, então, vai chegar no preço final do produto. Então, você está pronto. Você, aí, jovens, vocês todos querem um mundo mais sustentável, mas isso vai custar mais caro. Então, a pergunta que ronda aí alguns especialistas é exatamente essa, né? Num primeiro momento, ela pode ser inflacionária, essa movimentação. Por quê? Porque os preços dos produtos vão ficar mais caros. Mas, a partir do momento que eles ficam mais caros, quem tem acesso? Talvez a gente reduza o consumo, porque poucas pessoas vão ter acesso a esses produtos, uma vez que eles vão ficar mais caros. E aí pode haver um movimento deflacionário. Então, a longo prazo, né, a gente discute que ESG pode ser deflacionário. Ele pode reduzir a demanda, se realmente a gente colocar o custo ambiental e social nos produtos e serviços que a gente está consumindo. A gente pode dividir o SXSW em 3 grandes blocos, né? Tem esses primeiros 5 dias que é o SXSW Education, que eles falam sobre educação, em especial para educadores, administradores de instituições educacionais, e ele tem um olhar mais americano. Depois tem o Interactive, onde a gente fala das tecnologias e como é que elas vão impactar a humanidade, e o Music, né, que é a parte musical, é onde nasceu o festival, ele nasceu como um festival de música. O SXSW Educação, ele chama atenção por algumas questões, né? Chama atenção lá a discussão sobre inclusão, a questão da saúde mental, isso sim, né, assim como no Brasil e em vários outros países do mundo, é uma preocupação muito emergente, não só a saúde mental dos alunos, mas a saúde mental dos educadores. Mas tem uma outra discussão que eu não vejo ela sendo feita aqui, que é sobre mudanças climáticas. Né? Então eles chamam um termo lá que é o Climate Change Literacy, que é a alfabetização para as mudanças climáticas. Então, na minha época, quando eu fiz a escola básica, ninguém falava sobre reciclagem, ninguém falava sobre mudanças climáticas, eu não aprendi nada sobre isso, eu aprendi depois de adulta. Então, hoje as gerações, vocês provavelmente que estão nos ouvindo aqui, já aprenderam, já ouviram falar alguma coisa sobre isso, quando não tiveram matérias bem específicas sobre essas questões. Então, vocês são uma geração muito mais consciente do que a nossa. E tem uma preocupação muito grande nos Estados Unidos de como é que você educa as crianças para que elas possam atuar e combater as mudanças climáticas. Então, isso me chamou bastante a atenção, o estado da Califórnia em especial, que já vive uma série de reflexos, né, de impactos aí com relação às mudanças climáticas, que são os incêndios em especial, né, e eles fazem até uma comparação, né, do Covid com as mudanças climáticas. O Covid, a gente teve um momento que 2 anos a gente teve que ficar preso dentro de casa. As mudanças climáticas vão fazer você sair da sua casa porque a sua região provavelmente vai estar pegando fogo, ou a sua região vai ser inundada pelo mar. Então vai acontecer um processo de migração para algumas outras regiões. Né? Então tem uma preocupação em se transformar os espaços públicos que hoje estão todos cimentados em áreas verdes. Então, assim como aqui no Brasil, né, tirando as escolas municipais de educação infantil, que tem um pouco mais de área verde, a gente vê todas as escolas onde a área de lazer é toda cimentada. É mais fácil você cuidar de um espaço educacional cimentado, do ponto de vista de limpeza, de organização, do que de um espaço
que seja de terra, com árvores, com um jardim, mas isso diminui a temperatura de 2 a 3 graus, né? Então, como é que você, do ponto de vista da infraestrutura das instituições, você muda isso? Então, está tendo uma movimentação nas escolas americanas, em especial na Califórnia, né, que é um estado também muito mais progressista, de você mudar a infraestrutura, de você preparar os professores e preparar alunos e comunidade escolar para as mudanças climáticas, coisa que a gente aqui ainda não ouve falar. O Neil Stephenson é considerado o pai do metaverso, né? Há cerca de 15 anos atrás ele pautou esse assunto. Então, quando a gente estava lá em Austin esse ano esperando a palestra dele, estava todo mundo, a sala lotada, esperando que ele fosse falar do metaverso. E ele não foi falar do metaverso, ele foi falar sobre um novo livro dele de ficção, que basicamente fala sobre as mudanças climáticas. E a palestra dele foi até bem técnica, como tirar o carbono e como é que a gente vai minimizar esse impacto. Era meio complexo ali a conversa e teve muitas pessoas que ficaram até o final, porque quando eles abriram para perguntas e respostas, né, uma das primeiras perguntas que apareceu, eu falei assim, escuta, Neil, você não vai falar nada sobre metaverso? E aí ele falou, olha pessoal, o metaverso é algo muito incipiente ainda e a gente está querendo fugir para esse mundo virtual aí porque a gente não quer encarar o nosso mundo real, que a gente tem problemas reais. O metaverso é uma fuga. Foi exatamente isso que ele disse, né? Mas as entrelinhas tava um pouco essa história. E ele falou, vamos mudar para um assunto que importa. Então, sem dúvida nenhuma, o metaverso, a gente estava discutindo isso num outro grupo, ele acaba sendo um espaço onde as pessoas querem viver um outro mundo, com outras regras, que a gente nem sabe quais são as regras que tem lá, né? Quais são as leis que tem lá, até porque não tem ainda, essa questão ética está sendo bastante discutida ainda, e a gente quer fugir dos problemas reais que a gente tem aqui. Então, ok, é um espaço da gente sonhar também, acho importante, mas a gente tem muita coisa aqui na vida real para a gente cuidar.